sacrifício amado, santo, que ele fez e nos reconciliou com ele, né? Então nós estamos aqui hoje, no dia do Senhor, para lembrarmos desse amor, né? Esse profundo amor, né? Amor que foi até as últimas consequências, como João diz, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até as últimas consequências. O Senhor se entregou completamente para nós. E queria fazer uma pequena meditação antes de nós partirmos o pão. Queria que os irmãos pudessem abrir em Romanos, capítulo 8. Essa epístola de Romanos, né, os irmãos falam que é a mais completa exposição, né, em toda a Bíblia do Evangelho, da pessoa do Senhor Jesus. Porque o Evangelho, o que é? As boas novas a respeito da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. E irmãos como Calvino, Lutero, eles diziam que se nós, todas as verdades da Bíblia, elas convergem nesse livro. Elas são abordadas aqui de uma maneira concentrada. Então é uma epístola que é a chave para entrarmos na realidade das riquezas do Senhor Jesus. E o capítulo 8 é o sumo da epístola aos Romanos, né? E o que o Senhor me tocou, né, e o que eu quero compartilhar é o versículo 31, a partir do versículo 31, Romanos 8, 31, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a ênfase que eu queria deixar aqui é no versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, esse é um testemunho que essa mesa dá hoje para todos nós, né? Que Deus, o Pai, ele entregou o seu filho, né? É o que mais custou para Deus, né? O preço mais precioso que ele pagou foi dar a vida do seu filho. E uma vez que ele nos deu o seu filho, como ele nos negará todas as outras coisas? Essa é a garantia de que nós temos, de que todas as outras coisas nos serão dadas graciosamente, né? Como Pedro diz, né? Aquelas coisas, né, que o Senhor nos tem dado graciosamente, né? Que nos conduzem à vida e à piedade. São essas coisas que o Senhor tem para nós. Nós não devemos temer, porque o Senhor já deu a prova maior do amor dele por nós. Todas as outras coisas nos serão dadas. Nós possamos ter essa confiança, né? Mesmo em meio às nossas falhas, em meio, né, às nossas fraquezas, o Senhor já tem nos dito
Cristo se entregou por nós, né? Cristo foi ele quem morreu e quem ressuscitou. Então nós não devemos temer, que o Senhor já abriu esse caminho para nos conduzir até a sua glória, né? Que o Senhor seja gracioso conosco, né? Que nós possamos tomar, né, esses elementos participando da vida de comunhão com o Senhor, porque no nosso renovar a cada primeiro dia da semana, nós estamos aqui nos declarando e nos identificando nessa vida de união com o Senhor. A vida dele em nós e a nossa vida nele, né? Que possamos fazer isso hoje, dando graças ao Senhor por esse grande amor, irmãos. Que nenhuma coisa possa anuviar, nos desviar, né? As nossas dificuldades no nosso dia a dia, isso tudo já foi superado. O Senhor já deu a prova maior de que Ele nos amou de maneira plena e cabal, que Ele já abriu o caminho para que todas as outras coisas nos sejam dadas, né? Que a vida dele possa nos suprir a cada dia, a cada momento. O que aconteceram algumas sextas-feiras atrás aí, que estávamos caminhando no Apocalipse, está aquele desejo, ficou 2 cartas para concluir. Tivemos reunião de casais, alguns estão aqui, mas aqui mesmo, por um bom tempo, eu não tenho ouvido. Um dia desse, um irmão querido está aí, Wilson, quero ver você sentado lá na frente, Senhor, me ajuda. Eu gostaria de repartir com os irmãos algo que tem mexido comigo, devido ao período pelo qual estou passando. Mas cumprimento os irmãos com a palavra registrada em Apocalipse, capítulo 5, parte B. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A pergunta é, constituiu quem? Constituiu quem? Hein? Hã? Quem ele constituiu? Ah! Gostaria que estivesse bem atento a esse, irmão, porque vou dizer, e você considera no coração, muitas das vezes nós estamos presos à religião. E nós criamos um esquema, e fugiu daquele esquema não serve. É como se tivesse Deus, eu já tenho o esquema, eu vou seguir nele, e o Senhor vai atrás, o Senhor me acompanha. Que o Senhor nos guie aqui, nos oriente. Gostaria, irmãos, de estar repartindo entre os irmãos 2 episódios registrados nos evangelhos, mas eu vou me ater a um e comentar um pouquinho do outro. E gostaria de dar um nome para esse tempo juntos. As nossas tempestades são pedagógicas. As nossas tempestades são pedagógicas. Quer dizer que já são 10h40. Como tem muita coisa para falar, até 1h da tarde nós ficamos por aí. Irmãos, tem me chamado a atenção. Lá perto da minha casa tem a arena da Igreja Católica. Eles começam 8h. Tem um intervalo para o almoço. E vai até 10h mais ou menos por aí. É isso mesmo? Falando errado? Até as 21h. Passa o dia todo. Cantam, louvam, falam, cantam, louvam, falam. Estão dando um baile na gente. Eles vão para adorar o Senhor e passam o dia. Amém. Cada um. As nossas tempestades são pedagógicas. Senhor, aqui estou. O meu desejo é que o Senhor fale. E o Senhor falando, seremos edificados.
ainda que tenha estudado, olhado, tudo o que quero, que apenas aquilo que o Senhor deseja que seja dito, seja dito. As outras coisas não permita, Senhor, tocar na tua palavra de maneira indevida. É o teu reino, é o Senhor, e só o Senhor pode nos ensinar. Queremos estar aqui, Senhor, assentado aos teus pés, com a disposição de aprender daquele que tem tudo para nos ensinar. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e nos achegamos ao Senhor como criança chega diante dos pais, aguardando o bom alimento. Conduza-nos nesse tempo. Guarda-nos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas o texto que gostaria de compartilhar sobre isso é que está registrado em Mateus, Lucas também fala, Marcos e João. Eles tocam nesse assunto. Mateus capítulo 14. A partir do verso 22. Mateus 14, 22 até o 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. O Senhor nos conduza. Irmãos, o contexto desta mensagem retrata uma realidade que Jesus estava vivendo. A primeira delas, a agenda do Senhor estava bem intensa. E havia muitas demandas. O Senhor não estava tendo tempo para tirar uma soneca, um descanso. Em segundo lugar, ele recebe a trágica notícia de que João Batista, o seu precursor, havia sido tirado da masmorra de Baqueróis e degolado por ordem de Herodes Antipas. Diante desses fatos, Jesus toma uma decisão de ir para um lugar mais afastado, e vou dizer, para um retiro, a sós com os seus discípulos. Só que a notícia vazou. Quando Jesus chega lá, a multidão já estava lá esperando ele. E o Senhor, ao desembarcar lá do barco, ele viu essa multidão e teve compaixão. Ele se compadeceu daquela multidão, assim como ele tem compadecido de mim
e de você. E já estava de tarde, e meus queridos, eu fico, quando eu leio a Bíblia, algumas coisas, eu fico, Senhor, como nós somos. Os discípulos acharam no direito de dar um conselho para Jesus. Senhor, já está ficando tarde, já está de tarde. Esse lugar aqui é ermo. Aqui não tem supermercado, aqui não tem uma padaria. E nós não temos dinheiro, também não tem banco para a gente poder fazer um saque aí. Senhor, o negócio está complicado para o nosso lado. Despede essa multidão para que eles indo aí pelas aldeias, aí comprem o que comer. Porque do jeito que está, não está bom, não. Eles estavam preocupados. Em um certo sentido, olhando para nós, a nossa natureza, nós somos assim mesmo. A gente já faz os cálculos e chegamos a alguma conclusão apressadamente. Mas devo dizer, irmãos, a mim e você que temos o Senhor, não, não devemos tomar nenhuma decisão sem primeiro perguntar para o Senhor. Eu dou graças a Deus que lá em casa a Raquel Rúbia puxa minha orelha, vira e mexe. Quando eu falo, eu vou fazer isso. Pai, você orou? Pronto. Furou o balão. Elas têm razão. Graças a Deus. Para isso devemos ser irmãos. Por nos ajudar mutuamente. Porque muitas vezes nós somos apressados. Queremos resolver logo. Né? E eu não sou exceção. Não sei você. Mas às vezes já falo, já estou lá longe dos meus pensamentos. E quando falo para elas, elas de cara, e eu estou aprendendo. Antes de falar com ela, tem que falar primeiro para o Senhor. Antes de falar para Ruth, Raquel e Rubem, primeiro para o Senhor. Depois, vamos consultar. Queridos irmãos, eles estavam preocupados. E por causa da preocupação, foi dar conselho para o Senhor. Pensa bem, irmão, nós darmos conselho para Jesus, o mestre por excelência. Faz favor. Meus irmãos, e sabe o que Jesus faz? Complica mais a situação para ele. E diz assim, estou com fome, dá-lhe vós mesmo de comer. E eles pensaram, e agora, olha só o que o mestre faz. Onde nós vamos tirar comida aqui? Não tem dinheiro. E mesmo se tivesse, comprar onde? O senhor complica mais a situação. E fizeram uma enquete lá e descobriram que havia 5 pães e 2 peixinhos com a criança lá, né? E Jesus mandou que o povo sentasse em grupo de 100, em grupo de 50. E era uma turminha bem grande, porque nos é registrado ali que era em torno de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se você for bom de cálculo, eu não sei se é só no Brasil, mas mulheres é bem maior o número do que homens. Poderíamos levar esse número aí para quando? Uns 12.000 para cima. Irmãos, qual padaria nós vamos encontrar pão para 12.000 pessoas? Chegar lá, falar com o dono da padaria, quero pão para 12.000. Ele vai botar a mão na cabeça e falar, você está doido. Mas na padaria do céu tem. Lá tem fartura. Lá abundância. Queridos irmãos, e começamos a ler o texto 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele, sozinho, despedia as multidões. Logo a seguir o quê? Logo a seguir o quê? O que acabamos de dizer agora?
que acabamos de relatar. Tá? Ele ficou sozinho. E a pergunta que faço, espero poder responder, se hoje ainda, se dá tempo de ir até o final. Por que Jesus, olha a palavra é compeliu, por que Jesus não permitiu que os discípulos ficassem com ele despedindo as multidões? Isso é que me levou a pensar um pouco também. Se eu estou com Jesus fazendo a obra, eu quero ficar com ele o tempo necessário, o teu serviço não terminou. E despedir é bom. O problema que lembramos até no intervalo aqui, às vezes não podemos ter porque queremos abraçar, queremos cumprimentar um ao outro. É bom, eu gosto. Creio que você também. Você passa a semana toda sem ver um ou outro, e quando chega no domingo tem essa oportunidade, você quer fazer isso. Jesus não permitiu. Ele compeliu, ele ordenou, ele não aconselhou, não. Ele não pediu, não. Ele deu ordem. Vão à minha frente. Depois eu vou encontrar com vocês. Ele não permitiu que os discípulos ficassem com ele, despedindo as multidões. Mateus não nos responde essa pergunta. Essa resposta eu vou encontrar lá em João. Mesmo assunto, João capítulo 6. Porque vendo, João 6, verso 14, porque vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, porque ele teve misericórdia daquelas pessoas, daquela multidão, curou os enfermos, deu atenção, gastou tempo com eles. E João registra, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia esse, verdadeiramente, que declaração, esse é o profeta. Verdadeiramente, esse é o profeta que deveria vir. Sabendo Jesus que eles já tramavam arrebatá-lo e proclamar o rei, retirou-se novamente e sozinho, lá no monte, ele orava. Por quê, irmãos? Porque não tão diferente do que muitos de nós, eles queriam Jesus, eles queriam Messias, melhor dizendo, político. Que atendesse de imediato os seus problemas. Que fosse o Messias do aqui e agora. Esse Messias que nós estamos com fome, tem pão, com fartura. Né? O Messias que faz milagres. Está doente, está com problema, vai nele lá, está resolvido. Mas, queridos irmãos, as palavras de João, os sinais, que ele não fala milagre, ele fala sinais, né? Seus milagres eram para atestar a sua messianidade. Ele era o Messias. A sua divindade. Você lembra de João capítulo 9? Isso que eu não anotei não, mas esse texto eu gosto muito. O cego de nascença. Irmãos, os judeus implicam com aquele cego e pergunta e questiona. É tão interessante. Ele estava lá cego pedindo esmola na pior, não perturbaram ele não. Não foram lá para ajudar ele não. Mas depois que ele ficou são, aí começaram a perdoar. E esse homem usa uma frase maravilhosa. Eu não sei se você já tentou para ela. Aliás, é mais de uma. Primeiro, eles questionando, e eles falam assim, sabemos que esse homem é pecador. Ele fala, se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego, e agora eu vejo. E ele continua essa frase, e presta atenção, diz assim, desde que há mundo, olha o que esse homem fala. Nunca se ouviu falar que alguém desse vista ao cego.
Se ele não vier de Deus, não fosse de Deus, não poderia fazer tal coisa. Aí eles, como se diz, não tem mais argumento, apelaram. Sabe o que ele disse? Ele é o Messias. Ele é o Messias. Porque da vista aos cegos, o judeu sabia, era um milagre reservado para o Messias. Você vai ver tantos milagres, até a ressurreição. Mas vista aos cegos, você não acha no Velho Testamento. E ele sabia disso, tocou na ferida. Vai rejeitar. A mesma coisa, irmãos, o mundo de hoje. Rejeitam. Graças a Deus, ele nos escolheu. Aleluia. Se você está aqui hoje, ele te escolheu. Então, irmãos, obedeça esse generoso e bondoso e amável Senhor que nos salvou. É tão interessante que havia alguns lá que estavam realmente buscando, aguardando, melhor dizer, o Messias. Se você começar a ver o Evangelho de João, logo no início, lembra de André, irmão de Pedro? A expressão lá, irmão de Simão, Pedro. Eu acho interessante que eles ouviram e falaram assim, achamos o Messias. Mas quando eu leio a Bíblia, é o Messias que nos acha. É ele que nos acha. E quer dizer o Cristo. Jesus não queria que seus discípulos fossem tentados por essa agenda e que eles fossem seduzidos a agirem por influência daquela multidão contrário ao propósito de Deus. Ele não queria que seus discípulos fossem influenciados. Se você discorda de mim, não tem problema. Porque Jesus não deixa, ele é enfático. Vão embora. Ele não falou, vai embora. Vocês devem, não. Vão. É uma ordem. Impeliu. Eu acho que eles até falam, mas Senhor, está todo mundo aí, a preocupação cristiana. Agora tem pão, tem mais problema, né? E vai despedir, não, o Senhor ficou sozinho despedindo. Ele não queria que os seus discípulos fossem influenciados por essa agenda. Agora eu te pergunto, irmão, e você e eu? Cuidado para não sermos influenciados por essa agenda. Se ele é seu rei, ponto final. Nós estamos no Brasil, mas a sua cidadania é qual? É qual? Eu não ouvi. Ah, agora eu ouvi. Sim, irmãos, temos que honrar ao rei. Mas que o Senhor ponha quem ele quiser, tira quem ele quiser, e nós devemos simplesmente, Senhor, cuida dessa situação para mim. Porque às vezes o Senhor quer colocar alguém para nos levar e permitir que venha tempestade sobre a sua vida e sobre a minha vida. Vou antecipar aqui. Quando a coisa está boa para o seu lado, a conta bancária está boa, saúde, beleza, família, beleza, você se curva. Seja honesto, irmão. Seja honesto, irmã. Você se curva? Então, o Senhor, na sua sabedoria, permite tempestade na minha, na sua vida, para que nós nos dobremos. Senão nós não dobremos. Nós somos de pescoço, cabeça dura. Em outras palavras, dura serviço. O Senhor nos ajude, irmãos. Que não sejamos influenciados por este mundo perverso e vai de mal a pior. Veja comigo. O Senhor me fez lembrar aqui, vou lá. Apocalipse. Olha a expressão aí, Apocalipse. Deixa eu achar aqui. Capítulo 22, verso de número 11. Olha aí. Continue. Tem 4 continues aí. Ou melhor. 4 continue. Continue. O injusto fazendo. Continue. O imundo. Continue. O justo. E
Continue, 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 continue. E nós continuamos o quê? Irmãos, eu orei por tanto tempo e ainda oro, porque essa carrapicho trouxe de mim de futebol. E eu fiquei feliz quando alguém perto disse: "Isso tem a Copa do Mundo", vai ter Copa. Eu nem sabia. E eu não quero mais. Eu tive uma experiência que, se for o caso, se quiser, eu posso contar, mas não quero mais. Queridos irmãos, se você for um pouquinho atrás, ou melhor, o verso à frente e também atrás, você vai encontrar assim: venho sem demora. Verso 12, você pular para trás, verso 7. Venho sem demora. Bem-aventurados que guardam a palavra deste livro. Guardar, irmão, é obedecer. Não permita que sejamos influenciados por essas coisas que estão acontecendo aí, irmãos. Isso te deprime. Jesus veio para morrer por nós. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. E ressuscitou, aleluia, para a nossa justificação. Você e eu podemos apresentar vestidos de Cristo e sermos plenamente aceitos. Lembro-me do irmão Devane Frank, num compartilhar que ele disse que estava viajando lá nos Estados Unidos e foi parar na fazenda de um irmão e viu lá um cordeirinho esquisito. Eu não sei se alguns irmãos lembram dele falando isso. E ele perguntou: o que aconteceu que esse cordeirinho está tão esquisito? Ele falou: eu vou fazer desse. Olha, aconteceu o seguinte: na mesma noite nasceram os cordeiros. Acontece que a mãe de um, do qual ficou vivo, morreu. E ficou a mãe do outro sem o cordeirinho, porque o filhinho dela morreu. Então ficou uma mãe sem filho e um filho sem mãe. E ele chegou, aquele cordeirinho que estava vivo, na mãe viva. Ela cheirou e recusou. Ele foi lá no cordeirinho morto, tirou o couro dele, vestiu e chegou. Ela cheirou, aceitou. Assim também eu e você, se estivermos vestidos de Cristo, Deus nos abraça, nos aceita, mas se não, serei rejeitado. Cristo, só Ele deve ser tudo em nós. Ele ficou sozinho, despedindo, enquanto os discípulos estavam viajando. Irmãos, eu fico pensando, de uma maneira natural, que aquele povo, eles tinham um certo, eu vou dizer assim, entre parênteses, irmão, por favor, me entenda, uma certa razão de aguardar um Messias assim. Porque eles viveram por muito tempo debaixo de opressão. A maior parte do tempo. O anseio deles por resolver aquele problema do aqui e agora era muito forte. Eles aguardavam o Messias, e na cabeça deles, esse Messias vai resolver de vez a nossa situação. Vamos ficar bem na história. Eles foram muito oprimidos e são até hoje. Viveram sempre debaixo de domínios estrangeiros. Queriam mesmo que aquele jugo fosse quebrado. Veja só. Quando Deus chama Abraão, não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem lá, ele disse, Abraão, que era o pai dessa nação, que a descendência dele seria escrava, seriam escravizados. E seria reduzido e afligido por 400 anos, está lá em Gênesis 15. Lá no Egito, confirmando a palavra do Senhor, foi dito a Abraão, muito tempo antes. Aí Deus tira eles de lá com mão forte. Eles entram pela impregnação do deserto, foram perseguidos,
foram atormentados, e parece Amalequita, e parece Amonita, e parece Moabita, e parece Edomitas. Meus irmãos, eles não tinham sossego. Liderado por Josué, entram na terra. E são novamente, né? E tem que entrar em luta. Atravessaram o Jordão, chegaram na cidade de Jericó, os homens de Jericó lutam contra eles. Também os amorreus, também. Aí é uma turma, tem um de tal de Zeus aqui. Os perizeus, os cananeus, os heveus, os gerizazeus, os jebuseus. É tanto Deus. E Deus deu vitória para eles. Estou fazendo um resumo daqui que Josué diz lá, quando ele vai para Siquém, que significa ombro, chama os chefes da tribo, o povo de Israel, e dá aqueles conselhos. Você lembra daquele verso tão conhecido que Josué, ao falar com eles, depois desses deuses todos, esses Zeus todos, Josué disse assim: escolhi hoje a quem servais. Se é os deuses deles, ou se é o Senhor. E ele já tinha tomado a decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué morre. Vê os juízes. Destaca-se muito Sansão até, né? Aproximadamente 330 anos eles tinham sossego. Vê lá se eles tinham sossego. O problema, irmãos, não é diferente, porque tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Certa feita, eu estava com um querido irmão fazendo uma visita para alguém, e ele usou essa frase. Ele falou, temos amigos, eu falei assim, quanto que esses amigos se acrescentam de positivo? Eu tenho me preocupado com os pais, alguns estão aqui, certamente eles podem confirmar. Eu digo assim, que seus filhos cresçam juntos, quanto mais possível façam isso, para que eles não sejam influenciados com muitos dos filhos que, infelizmente, dos pais que não conhecem o Senhor, diferente de nós. Então, esse Israel lá, se você ler, eles não expulsaram todos os inimigos, não eliminaram por completo todos os inimigos. E aí, eles habitavam no meio dessa turma aí, dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, viviam no meio deles. E vou dizer, irmãos, se você tiver muita amizade com quem não serve o Senhor, você vai ter influência, e é mais fácil se você está num ponto elevado, vou dizer assim, está em cima dessa mesa. Creio que isso é bom para fazer cálculo. Pode subir aqui nessa mesa, o mais forte. Eu duvido que ele me ponha aqui em cima da mesa. Mas eu, com um plano de toque, jogo ele para o chão. Porque seremos contaminados assim como eles foram. Por isso, Josué chama atenção. Irmãos, nós somos dele, ponto final. Caso contrário, você corre muito risco. Os inimigos, eles não dão trégua. Então eles sofreram esse tempo todo, irmãos. Eu vou dar um salto, chegar perto da época do Senhor. 63 a.C., o general Pompeu, o general romano Pompeu, conquistou o território de Israel. E eles ficaram debaixo de um cruel império romano, suportando forte opressão, pesados impostos. Tiveram 2 conflitos religiosos. E que terminou na destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. E eles foram expulsos, espalhados para todo lado, por volta do ano 135 depois de Cristo. E uma nota de rodapé aqui. Lucas, capítulo 21, nos adverte
aquele sermão profético que temos em Mateus 24 também, o último sermão do Senhor ali em Mateus, que tem 5 sermões ali. E Lucas diz assim: quando vir Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação. Você quer ser salvo? Fuja. Você está dentro da cidade? Cai fora. Se você está fora da cidade, não entre. Essa era a maneira dele ser salvo. E a minha e a sua? Qual a maneira de sermos salvos? Irmão, não se engane. Dizer que eu creio em Jesus, e sempre é falado aqui, o irmão que vai repartir, se você crê no seu Jesus e tal, né? Você pode participar, mas se não, nós aconselhamos a não participar. Irmão, se de fato eu e você não temos uma vida que retrata os ensinos do Senhor, cuidado. Eu poderia contar muitas coisas aqui, mas eu vou longe, nem uma hora paro. Vou dizer um só. Quando o Senhor está falando de sermão profético, ele dá um exemplo de 10 virgens, eu ia até notar. E de cara ele fala 5 prudentes, 5 nércias. Sabe, você lendo com cuidado, quantos pontos é interessante dos 10 que eu observei, 10 pontos que elas precisavam ter, vamos se dizer. As nécias só não tinha um. Ficou de fora. Deus tem um padrão. Ele vai abaixar o padrão dele? Jamais. A nossa oração é: Senhor, socorra-me, para que eu seja achado fazendo a tua vontade. Para eles era fugir. Fujam. Não entre na cidade. E Joséfos, que foi um historiador, ele conta algumas coisas que é bem interessante, não vou entrar nisso, mas é muito sério, porque a religião que eles abraçaram, Jerusalém jamais será destruída. Eles esqueceram que o Senhor não estava mais ali. Por causa da desobediência deles, não. Mas lembre-se, irmão, Jesus, aqui no que lê, ele advertiu. Quando vir Jerusalém sitiada de exército, fujam. Agora eu vou dizer para vocês algo. Todo religioso entrou para Jerusalém, mas os verdadeiros cristãos, lembrando da palavra do Senhor, caiu fora. E você? Você está lembrando da palavra do Senhor, de como você deve agir, como você deve proceder hoje? Irmãos queridos, ao falar de tribulação de lutas, foi algo que eu tive diante do Senhor, vocês não imaginam, tentando entender o que aconteceu com Ruth. E eu, não faz muito tempo, agi igual Pedro. Salva-me, mestre. Eu gritei. Depois que eu percebi que eu tinha gritado com o Senhor, eu pedi perdão. Mas vou dizer para os irmãos, o Senhor sorriu para mim. Porque naquela minha oração, assim como ele estendeu imediatamente a mão para Pedro, ele fez isso comigo. Vaguinha testemunha está lá comigo. Como eu fui recebido pelos médicos lá no hospital com o tombo que Ruth tomou. E quando eu vi sangue para todo lado, foi quando eu gritei. E logo em seguida o Senhor fez uma oração. E o Senhor me respondeu de uma maneira linda a oração. Aliás, o Senhor foi além. Porque eu havia pedido para que os médicos fossem paciente, bondoso para com ela. E quando eu entro na sala, eu não estou certo dos números, mas devia ter lá uns
7 médicos. Eu não sabia, eu perguntei com quem eu falo. Eles falaram, somos todos médicos. E 2 aproximaram. Tinha médicas também, tinha 2. E 2 aproximaram de mim. E Ruth estava na cadeira de roda. Ele ajoelhou e começou a acariciar as mãos dela. E eu vendo aquilo, ouvindo a resposta, porque eu orei, Senhor, envia um médico. Carinhoso, paciente e bondoso. E assim foi. O Senhor foi além. O outro botou a mão nos meus ombros e falou assim, seu Wilson, você não tem culpa, não se culpe, fique em paz, porque nós vamos tratar da sua esposa com amor e com carinho. E eu gritei, irmão, você está em dificuldade, você está em luta, faça como Pedro. E ele prontamente estenderá a mão para você. Irmãos, esse povo, voltando aqui, depois que Jerusalém foi sitiada de exército e a sua devastação foi plena, total, fogo de tudo. Eu lembro uma frase que o José usou, um soldado romano tirou uma flecha a ermo incandescente com fogo e bum, lá dentro do templo, e pegou fogo de tudo e o ouro começa a sair e o general, como Jesus vai ver, tira toda a pedra e recolhe esse ouro aí. E o soldado foi tirando pedra por pedra, não ficou conforme Jesus relata em Mateus, não ficará pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. A palavra do Senhor é única. Queridos irmãos, o Senhor está voltando. Eu não quero chegar aqui na reunião e cadê os irmãos? E nem você. Ficaram dispersos, irmãos, por 1.800 anos aproximadamente. Pouco mais. Pouco mais. Se você fizer a conta, vai dar um pouquinho mais. 1.800 e pouco anos separados. Segundo os cientistas políticos que entendem a situação, uma tribo, um povo, uma nação que for dispersa por 500 anos, é impossível voltar a existir. Mas é impossível para o nosso Deus? Mais de 1.800 anos ficaram dispersos. Em 14 de maio de 1948, a nação lá. A eles aí outra vez. Deus o retorna. Profecia. Irmãos, eu acho que não tem mais profecia nenhuma para descobrir, já cumpriu tudo. Às vezes nós falamos assim, o mundo, quando nós lemos lá de pior, está a toda velocidade se atolando e querem nos arrastar. Queridos irmãos, por isso eu digo, esse povo sofreu e era um certo ponto legítimo que eles quisessem ficar livres. Eles tinham uma esperança robusta desse Messias político, que eles não conseguiam entender. Eles tinham só o Velho Testamento, né? Eles não conseguiam entender. Jesus conversa e explica. Veja a reação de Pedro quando o Senhor faz aquela pergunta. Que diz os homens ser o filho do homem, lembra? Eu fico pensando, irmão, que a maioria dos discípulos eram galileus, com exceção de Judas. E todos os outros eram galileus, eram da Galileia. E eles viviam cercados daqueles, tinha muitos gentios lá, e influenciavam eles. Quando Jesus pergunta o que diz o povo, eles dizerem isso, fica estranho, porque a maioria ali da Galileia, onde Jesus passou o maior período do seu ministério, foi nessa região, do povo dizer isso, para mim tem uma influência muito forte desse povo. Para eles dizer, é João Batista? Mas pera lá, João Batista tinha sido degolado há pouco tempo. Para que Jesus é João Batista? Aí Jeremias já tinha morrido há muito tempo. Esse negócio é meio estranho, pensa bem. Quando Jesus pergunta, e vós que dizeis, silêncio total, e Deus cochicha no ouvido de Pedro, por isso Pedro falou. Porque senão eles estavam em silêncio, vendo quem ele era. Deus, irmãos. E você? Quando o Senhor
te faz dobrar a sua cerviz. Você diz, Senhor, haja o que houver, eu não arredo o pé. O Senhor é meu Senhor e eu estou firme aqui. Confesso aos irmãos que alguns salmos mexem muito com o meu coração, creio que com o seu também, mas 2 salmos têm me pego já há um bom tempo. Eu estou até com um canto de uma aqui. Um eu já consegui cantar, o outro não. Salmo 142 e logo no início, Salmo 13. Davi em aflição. É muito interessante, porque eu entendo que Deus tratou Davi da forma como foi tratado por muitos anos, para que não sentasse no trono um outro Saulo. Queridos irmãos, o Senhor veio não como Messias político para ter um reino geográfico, um reino de habitantes, mas o reino dele está aí no seu e no meu coração. E em breve, e em breve, e em breve será manifestado quando contemplarmos e ouvirmos será dado o som da trombeta, o clangor da trombeta. Ai, irmãos, e vai nos ajuntar. E eu aguardo isso aí, creio que você também. Mas se você está aguardando, como que você está vivendo? Como devemos viver hoje? Se eu leio Mateus 24, há uma palavrinha lá, ficai, pois, apercebido, vigilantes. Porque o dia que você não cuidar, ele pode vir. Que não pegue nenhum de nós de surpresa. Irmãos, aqueles discípulos saíram do texto que nós lemos, saindo da era de tarde. E já estava de madrugada, e eles não tinham chegado ainda do outro lado. Não gastava tanto tempo assim, não. Para chegar do outro lado, não gastava, não. O barco estava sendo levado pelas ondas, vai para lá e vem para cá. O mar estava revolto. Muitas das vezes pode estar acontecendo isso com você e comigo. E como você age? Como você reage? Como as pessoas podem te ver passando por lutas e tribulações? O mar estava revolto. Até um hino, meu irmão compôs, tirando desse texto. E me deixa pensativo, por isso eu citei o Salmo 13, que diz, até quando, Senhor, até quando? Diz Davi. E Jesus lá no monte, orando, e os discípulos numa situação de grande aperto, o mar encapelado. Mas deixa eu fazer uma observação para os irmãos. Eu está lá voltando lá para o Velho Testamento, no registro de número, vocês lembram de Balaão, não lembra? Eu quero fazer essa observação aqui. Balaão é contratado para poder amaldiçoar o povo de Deus. E dentre as bênçãos que ele faz, duas me chamam a atenção e me deixam muito alegre. Uma, ele lá do alto, ele contempla Israel, estava peregrinando pelo deserto, e ele diz assim, eis que é um povo que habita só, e entre as nações não é contado. Irmãos, a igreja é peregrina, é estrangeira aqui. A palavra eclesia, né, que é da igreja, é o sair para fora. Para fora de quê? Desse mundo. Se você faz parte do hall da igreja, expressão de igreja mesmo, né? Essa construção que muitos falam aí não, né? Você não é desse mundo. Não será contado entre as nações.
Isso o Senhor falou lá no Velho Testamento, né? A outra, eu já fiz cirurgia de catarata, por isso que eu estou sem óculos, senão eu estava usando óculos, né? E ele diz assim, não vejo, está em número 23, não vejo, não observe iniquidade em Jacó. Eu acho muito bom falar Jacó. Não vejo iniquidade em Jacó, nem vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles, e no meio deles se ouve aclamação de um rei. Queridos irmãos, Deus está com estigmatismo, miopia, coisa assim, que ele não está vendo? Quando você lê a atitude deles, como eles agiam lá pelo deserto, as suas murmurações, reclamações, etc., Deus não vê. Deus não vê. Eu digo um brado aleluia, porque você e eu estamos vestidos de Cristo e não vê pecado em nós, porque estamos vestidos de Cristo. E aqueles que estão vestidos, como diz na ovelhinha, somos aceitos, somos aceitos, somos aceitos. Você crê? Houve sim a aclamação de um rei. Irmãos, quando cantamos aqui, como louvando o Senhor, aclamemos de todo o nosso coração o nosso rei, vencedor. Hoje Rubia ia fazer um devocional com Ruth e ela diz lá do Senhor entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Meus irmãos, o nosso rei entra em aclamações montado no jumentinho. Me fala qual general daquele entrava dessa forma. Que tipo de transporte ele usava quando vínhamos de uma vitória? Me fala. Nosso rei humilde. Ele vem montado no jumentinho. Irmãos, eu quero parar aqui, porque o tempo já se foi. E tem mais coisa para falar. Se o senhor permitir, domingo que vem eu falo. Se não, para mim não tem problema. Pode ir lá em casa que eu falo para quem quiser. Ainda come um salgadinho. Se fosse antes, se estivesse bem, eu teria uma boa comida para. Mas eu vi se você tem paciência. Mas eu tento sair qualquer coisa. Vou na padaria. Dá para comprar pouca gente. Mas devo dizer para os irmãos: o Rei, nosso Senhor, entra montado no jumentinho. E ele diz assim: aprendei de mim, de coração. Queridos irmãos, a porta é estreita. Se você for muito grande, não entra. Mas não entra mesmo. Imagina só eu e você lá no reino, soberbo, orgulhoso, e o rei humilde. Me fala, irmãos. Me fala. Se você é bom de história, qual rei lavou os pés dos seus súditos? Irmão, irmã, se eu não for dobrado a minha serviço e me humilhar diante do Senhor, não entro. A porta é estreita. Que o Senhor, na sua bondade, capture o seu coração e o meu. Que eu não seja reprovado ao falar o que eu estou falando para os irmãos, mas que eu seja encontrado da maneira que o Senhor quer, manso e humilde de coração. Você quer reinar com Cristo, irmão? Eu ouvi um quer. Você quer reinar com Cristo, irmãos e irmãs? Eu quero ouvir bem. Vou perguntar novamente. Eu quero um brado. Vocês querem reinar com Cristo? Agora sim, sejamos manso e humilde de coração. Eu tenho mais a dizer, só antecipar uma coisa. Obedecer ao Senhor. Leia o Evangelho de João. Algumas expressões o irmão falou muito comigo e mexeu comigo, está aqui. Alguns capítulos muito interessantes. Principalmente depois do capítulo 13, que está muito focado no que eu quero dizer. O Senhor dá um novo mandamento. Você sabe qual?
Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E depois ele torna a falar. Eu ordeno, amai uns aos outros. Irmãos, que sejamos assim. Que amemos de fato. Porque só assim eles vão declarar que Jesus está no nosso meio. Se tiverdes amor uns aos outros. O Senhor nos abençoe. Que aquilo que eu não pude completar, o Senhor possa completar no seu coração. E se Ele permitir, próximo domingo, vocês tenham mais paciência comigo.